Vou te ensinar a desenhar esse balcão planejado de uma forma diferente e muito fácil. Você vai precisar de uma folha A4, um lápis, uma régua e uma borracha. Bora lá? Bom, então vamos começar, pessoal. Ó, já marquei os pontos para a gente começar a fazer as linhas, né, de limite do desenho. Ó, então marca aí também na sua folha. Ó, desse lado aqui, de fora para dentro, 4 centímetros. Tá? Desse lado aqui também, de fora para dentro, 4 centímetros. E de baixo para cima, 3 centímetros, tá? Então é 4 para dentro e 3 de baixo para cima, beleza? E aí nós vamos riscar 4 centímetros e meio, tá? Na vertical. Então já pode riscar aí onde marcou, né? Onde nós marcamos. Então veja só, nós estamos limitando aqui a frente, na parte frontal do nosso balcão, tá? Vai ser um balcão em U, tá? Eu quero que os dois lados, esquerdo e direito, terminem na mesma medida, tá? No mesmo final aqui, por isso que eu deixei essas distâncias iguais. E como eu estou fazendo aqui uma linha de limite frontal, eu tenho que ter espaço para uma profundidade. Tá? Não posso esquecer de deixar o espaço da profundidade. Normalmente eu trabalho com 3 centímetros, então deixando 4, eu vou ter uma folga ainda de 1 centímetro aqui na folha, que está super tranquilo, beleza? E por que eu trabalho com altura de 4,5? Como eu vou fazer um desenho só de balcão, então com a folha A4 ele preenche o espaço bem legal, ele fica bem alto, bem grande, né, na folha, bem visível. Então, por exemplo, se eu fosse fazer a parte de cima também, eu teria que reduzir um pouquinho essa medida para poder ter mais espaço na folha. Então eu faria normalmente com uns 3,5 de altura por 2,5 de profundidade. Tá? E talvez eu limitaria um pouquinho mais para baixo para poder ter mais espaço para cima para poder mostrar os armários. Ó, então agora o que você vai fazer? De cada linha para dentro nós vamos marcar apenas um ponto, ó, 6 centímetros. Tá, então por que eu trouxe 6 para dentro? Porque a medida que sobra é a medida da parede que eu vou jogar para o fundo. Tá? Então, ó, onde nós marcamos, você vai parar a régua no ponto, tá? Contando uma distância de 9 centímetros de baixo para cima, e aí você vai marcar e vai fazer um risco agora de 3,5 centímetros. Nós vamos diminuir aqui no fundo 1 centímetro, tá? Ó, vem aqui nesse outro ponto, coloca a régua aqui no 9, aqui embaixo, alinho ela aqui com um ponto e marco aqui. E aí nós vamos riscar na vertical 3,5 centímetros. Por que eu dei a diferença de 1 centímetro de altura? Porque eu quero deixar um aspecto do desenho crescendo, tá? Mesmo que pouco, como se nós estivéssemos usando um ponto de fuga, mas não estamos, tá? Aqui é uma técnica de perspectiva paralela, não tem ponto. Quero deixar esse efeito bacana, crescendo um pouquinho aqui para a parte mais próxima da gente, né? Beleza? Então, ó, eu tenho aqui os quatro riscos, né? Principais do meu desenho, da parte frontal e os limites aqui. Então agora eu vou ligar essas pontas. Praticamente nós já fizemos a frente dela. Se você acha que o seu desenho precisa crescer um pouco mais, eu preciso fazer uma bancada, né, um balcão como esse, só que ele tem mais divisórias. Então você pode trazer essas linhas de limite um pouquinho mais para frente, tá? Tomando cuidado com a profundidade, a não ser que você não faça questão que a lateral apareça. Ela pode sumir aqui da folha, não tem problema. Só vai ficar ruim depois para você fechar o fundo, que você vai precisar pegar a ponta aqui, né? Nós vamos chegar lá. Então você pode ou jogar isso mais para o fundo, né? Você pode trazer essas duas linhas mais para o fundo da folha e essa aqui você pode trazer um pouquinho mais para baixo. Então eu vou ter uma bancada, né? Duas paredes laterais mais compridas, né? Então eu consigo fazer mais modulação dos dois lados. Agora,
como eu vou fazer a profundidade aqui, ó? No desenho anterior, não sei se vocês fizeram, né? Esse aqui foi o vídeo anterior. Tá? Se você não fez, se você está chegando agora no canal, então essa aqui foi a aula anterior, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. O primeiro link já vai ser desse desenho aqui, tá? Então só depois que você terminar esse aqui, vai lá na descrição para você fazer esse aqui também. Ó, esse aqui nós começamos por essas 3 linhas aqui, ó, 1, 2, 3, e são as linhas de limites aqui. Agora, qual que é a pegada da profundidade? Quando o desenho ele é assim em L, tá? O que eu tenho que respeitar? Quando eu vou puxar a linha de profundidade, ela tem que seguir o grau, a inclinação da parede oposta. Tá vendo que esse grau aqui eu trago ele para cá. E quando eu vou fazer as linhas de profundidade desse lado, ela tem que seguir o grau da parede oposta. Parede do lado, né? Oposta não, do lado, ó. Que é esse grau aqui. Então eu tenho que trazer esse grau aqui para cá. Então vai ficar formando um V aqui, ó. Se nós fôssemos fazer esse desenho usando o ponto de fuga, então nós teríamos 2 pontos de fuga, tá? Seria um desenho com 2 pontos de fuga. Agora esse aqui já é outra sacada. Eu tenho 2 paredes, mas eu tenho a terceira. A profundidade aqui não vai seguir o grau da parede da frente, vai seguir o grau da parede do fundo, que é reto, horizontal. Então sempre quando eu tiver essa terceira parede e não somente o L, o bico, então dos lados eu vou fazer a linha de profundidade igual essa aqui, que está na horizontal. Então vamos lá, ó. 3 centímetros. Agora aqui eu só fecho o retângulo, né? Tá? Faço aqui também 3 centímetros. Ah, eu quero fazer mais, quero aumentar o tamanho. Não tem problema, você pode fazer aqui com 5, com 6, aqui com 4. Só lembra de deixar o espaço, né? Na hora de limitar as linhas aqui. Essas linhas de limitação aqui são as linhas iniciais. Então aqui, o que está acontecendo nesse desenho? Eu já limitei aqui, ó. Então daqui ele não passa. Então isso que é bacana, né? Você define uma linha, coloca outra com a mesma posição na folha e traça. E joga as duas conforme você. Aqui eu dei 6 centímetros de espaço, mas poderia ter fechado um pouco mais, ó, deixado 8 de cada lado, ia ficar menorzinho aqui. Então depende do seu desenho. Ó, agora aqui no fundo, a profundidade nunca é a mesma, porque eu tô vendo mais profundo. Então eu vou deixar aqui, 1,5 centímetros. E agora aqui a pegada é o seguinte, gente, ó. Eu vou riscar. E dessa ponta eu vou jogar nessa mesma inclinação aqui, ó, até encontrar com a linha lá do fundo. Tá? Então aonde encontrar aqui é a parede. Vou fazer a mesma coisa desse lado, ó. Ó, tô te ensinando um jeito muito fácil de fazer uma bancada, né, um balcão assim em L, muito simples, que não tem segredo. Tá? Você pode usar essa mesma técnica aqui para todos os desenhos que você for fazer, ó, que cabe a um L, tá? Depois você dá uma olhadinha nessa aula aqui para ver como eu fiz. Eu comecei do mesmo jeito, defini essas linhas. Olha, essa aqui eu não fiz o passo a passo dela porque eu gravei esse vídeo como shorts. Para quem não sabe o que é shorts, é aquele vídeo curto, né? Aquele vídeo gravado em pé de 60 segundos. Só que lá eu mostrei como eu comecei. Então eu vou deixar o link também desse vídeo para você ver que é muito interessante. Esse aqui já foi um esquema diferente. Deixa eu pegar uma folha aqui em branco para explicar para você. Esse aqui foi bem legal porque eu comecei esse desenho aqui da seguinte forma. Criando o retângulo. Eu crio um retângulo numa ponta, que é a ponta limite onde eu quero. Claro que ele tem que ter a mesma medida, que eu estou fazendo só para te mostrar. E vou criar outro mais para cá, em algum lugar que eu quiser aqui da folha. Só que na mesma medida, tá? Eu não estou fazendo carrego agora aqui para não demorar. E o que vai acontecer? Eu ligo as pontas principais, ó. E aí eu já começo a formar o balcão.
Então dá uma olhadinha também, porque esse aqui foi bem legal, eu comecei ele de uma forma diferente. Depois eu posso fazer um passo a passo, se você quiser. E também tem a pegada aqui, tá vendo? Ó? Quando eu vou fazer a linha da profundidade aqui dessa ponta final, ela tem que seguir essa mesma inclinação. Já aqui, a profundidade desse balcão tem que seguir a inclinação da parede, né, da outra parede, que é horizontal, horizontal. As pessoas só erram os desenhos nisso aqui. Ela faz a frente bonitinho, faz o tampo legalzinho, tudo certinho. Mas na hora de fazer a profundidade aqui, ela erra, ela direciona para lado assim que não. Você tem que saber jogar a linha da profundidade, porque é ela que causa um efeito legal no seu desenho, né, se ele está certo ou não. E você vê que todas as linhas, até o do piso, ó, segue a inclinação desse lado e a inclinação dessa parede, que é horizontal, ó. Tá vendo? Então, assim eu faço um desenho sem ponto, sem esquadro, e ele fica correto, tá? E já nesse caso aqui, como eu falei, eu tenho duas paredes. Então, de um lado a inclinação é dessa parede e do outro lado a inclinação é dessa parede. E assim eu mantenho todos os objetos do desenho. Então, assim eu faço um desenho sem esquadro, né, sem ponto de fuga, e eu consigo fazê-lo bonito, né? Sem... Bora lá então continuar? Como eu já fiz geometricamente a minha bancada, agora eu vou fazer o chão. O chão eu vou deixar uns meio centímetros aqui de espaço de cada lado, tá? Para dar a impressão que o balcão ele está suspenso. E agora eu vou fazer aqui a espessura da pedra. Vou começar a dar formato aqui para o nosso desenho. Fazer um tamponamento aqui na lateral. Vou inverter a folha aqui, só para eu conseguir fazer do lado oposto aqui, tá? Agora, pessoal, vou fazer aqui embaixo. Ó, então, fechamos aqui o tamponamento. E agora é só trabalhar com a divisão. Deixar aqui 2 centímetros, 2 centímetros, sobra 5,5. Deixar 1 centímetro e o que sobrar, tá, ó, vou fazer. Esqueci de deixar o espaço de cima. Eu vou apagar aqui pra gente deixar. Eu preciso ter uma folguinha aqui também. Não é exatamente um tamponamento, mas é a folguinha das portas. Beleza? E aqui agora, o meio aqui eu vou dividir e vou deixar os dois cantos para cá. Agora aqui eu vou deixar 1,5 centímetro, 3,5 centímetros. Posso arriscar também. E desse lado, pessoal, e desse lado aqui eu vou deixar com as mesmas medidas que o lado da frente, tá bom? Tá? Falta fazer também aquele frontão, né, da pedra. Vou inclinar um pouquinho aqui, senão eu não consigo. Beleza, galera? Olha só que top, né? Rapidinho a gente fez um balcão planejado, né? Utilizando aqui uma forma bem facinho de desenhar. O que demora um pouco mais são os detalhes, né? E o acabamento, mas nós criamos o balcão bem rápido.
Agora, para fazer o piso, gente, tem uma pegada. O piso eu vou vir com as linhas horizontais dele, certo? Até aqui na frente. E depois eu vou vindo com a linha de cá, que vai brigar com a linha de cá. Ou eu vou vir com essa inclinação aqui, que vai brigar com a inclinação aqui. Tem gente que faz isso, pega uma inclinação aqui, vem trazendo e aqui tá errado. Ó, se essas paredes aqui elas não estão inclinadas, elas estão retas. Que meu ângulo de visão torna isso para mim dessa forma, abrindo. Mas isso aqui é uma parede reta, é um ângulo de 90 graus aqui. Então tem essa parede reta e essa reta. Então o certo é essas linhas virem e se encontrarem aqui no meio. Certo? Do meio para cá ela vai inclinando até chegar nesse grau. E do meio para cá vai inclinando até chegar nesse grau. Para eu fazer isso de forma que não fique torto, não fique esquisito, obrigatoriamente eu vou ter que achar um ponto aqui. E eu vou achar pela linha do piso. Ó. Coloco a régua na linha do piso e risco aqui. E coloco desse lado aqui. Tá vendo? Ó, da linha do piso. E risco aqui. Aonde encontrar é o ponto que eu vou usar. Tá? Então vou apagar aqui. Ó. Então eu fiz esse ponto pela linha do piso só para eu justamente poder fazer o piso. Tá? Porque eu sei que agora ele não vai ficar errado. Ó, só que tem um detalhe aqui também, tá vendo? Ó? Ele vai ficar errado com a inclinação aqui da cozinha. Ó, o certo é eu pegar primeiro essa inclinação, fechando um pouquinho, ó. Beleza? Agora essa aqui ficou um pouquinho fora. Medida aqui do piso, do meu piso, que saiu um pouquinho fora. Eu vou arrumar ela aqui. Vou trazer ela mais aqui, ó. Tá? Pra ficar mais ou menos na mesma proporção. Tá, pessoal? Então eu melhorei um pouquinho aqui, ó. Pra ficar proporções parecidas. Não ficar tão distorcido. E agora eu venho na horizontal. Beleza? Assim nós fizemos um piso e finalizamos o nosso balcão. Vou fazer os puxadores aqui perfil também. Beleza, pessoal? Então agora eu vou dar um acabamento diferente nesse desenho, eu vou pintá-lo com lápis de cor, tá? E você acompanha para você ver o resultado final.
E assim ficou o resultado do nosso desenho. Espero que você tenha gostado e que tenha aprendido. Se ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários ou mande no meu zap, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Não esqueça de ver também os outros vídeos que eu vou deixar na descrição para você aprender também e ficar cada vez melhor, ok? Convido você, se não é inscrito no canal, a fazer a sua inscrição e não perder nenhuma dessas aulas, ok? Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.